Edu Panzi, o Atlético está para buscar mais 2 jogadores e aqui eu quero trazer uma opinião que eu dei até ontem no Bastidores, está nas nossas redes sociais já, no YouTube da Itatiaia. Edu, eu acho que os times cometem um erro grave, em geral. Aqui eu não estou falando só especificamente do caso do Atlético, mas em tese. Você às vezes fala o seguinte, poxa, eu não tenho dinheiro para contratar um grande jogador, o cara que vai custar R$1 milhão, que vai vir para ser titular, para arrebentar, para fazer diferença no campeonato. O Hulk, por exemplo. Aí vai lá, contrata 3, 4 caras mais ou menos, que cada um custa 400 mil e que a soma deles dá muito mais do que aquele cara de R$1 milhão. Eu não vejo nenhum dos 2 gringos que o Atlético está trazendo como jogadores para dizer o seguinte, chegam para resolver, para serem titulares na sua posição, para resolver a zaga, para resolver a lateral direita. A tendência, pelos nomes, é que cheguem e que são piores do que aqueles que já estão aí. Inchando folha, com salário dolarizado, com problema para o caixa, mas sem ser solução para o campo. Esse tipo de coisa me incomoda muito no futebol, Edu. Assim, os nomes que têm sido falados, né, o Maurício e o Saravia, sinceramente, não empolgam mesmo. O Maurício a gente vê menos porque ele joga pouco, né? É um jogador que fez carreira na Europa, mas não tem participação na seleção principal, por exemplo, do Uruguai. É um jogador que atuou mais por base e na base é o que a gente chama na linguagem do futebol do zagueiro açougueiro, né? Era um purreteiro, acabou com a carreira de um jogador muito promissor. Isso, do Judivan. E, sinceramente, é um jogador que não tem sequência em equipes nem pequenas e nem médias do futebol europeu. Não consegue ter sequência. Então, eu não consigo compreender o porquê da escolha por esse nome para ser contratado. E certamente não deve ser um jogador que vai custar barato mensalmente para o Atlético. Pode até vir sem custos de investimento, mas mensalmente não deve custar barato. Que é outra enganação. Veio sem custo de investimento. Gente, não tem prato de comida grátis, não. Vai somar 12 meses. Tá diluído aí no salário. Vai somar 12 meses. E o futebol, Edu, conta de milhar parece que não vale nada. Conta no futebol só vale alguma coisa quando é de muitos milhões para cima. Não! O cara vai vir ganhando só 200, 300, 400, 500 mil por mês. Parece não valer nada no futebol. Só quando você pega um cara que vem ganhando, por exemplo, 400 mil por mês, esse cara tá custando mais de 5 milhões de reais por ano, quando você pega os direitos trabalhistas, tudo. Você pega um contrato de 2 anos ou 3 anos, são 15 milhões. Você vai ver o que é 15 milhões, é o patrocínio do clube da camisa durante uma temporada inteira. Então, é duro para arrecadar, Edu. Mas para jogar fora um estalo de dedo. Eu acho que a gente avalia muito mal o que é um jogador caro e o que é um jogador barato. O Hulk é um jogador caro? De jeito nenhum, ele dá resultado em campo. É o maior salário do Atlético, certamente, mas está longe de ser caro, porque o cara entrega. E se bobear, quando você pega esses 2 gringos, dá o salário do Hulk. Então, o Saravia a gente acompanhou mais de perto. É um jogador que atuou no Internacional, no Botafogo. E bem mediano em 2 clubes de camisa, de tradição, mas bem mediano. Eu compreendo ainda menos a contratação do Saravia por conhecer o Saravia. Não estou dizendo que é um péssimo jogador, mas é um jogador que não está no nível, por exemplo, do elenco que o Atlético tem. Ele chega para tomar a posição do Mariano? Acho que não. Só vai jogar se o Mariano tiver lesão. Qual que é a justificativa? E acabou de contratar o Paulo Henrique. O Atlético não está precisando de um reserva pro Mariano. O Atlético está precisando de um titular pro lugar do Mariano, pro Mariano poder ser reserva. Ô, João, acabou de contratar o Paulo Henrique. Aí contrata o Saravia. Por que contratou o Paulo Henrique, então? O que vai ser feito do Paulo Henrique? Ou então o que vai ser feito do Saravia? E aí você junta o salário do Saraiva, do Paulo Henrique. Como é que chamou outro gringo aí? O Maurício Lemos. O Maurício Lemos. Não dava para contratar um lateral direito para chegar e resolver? Pois é, talvez no mercado não tenha nesse momento. Se não tem no mercado nesse momento, para que você vai trazer? Gente, me entendam bem, não é querer desfazer do atleta, mas é para forma de entender melhor. Para que você vai trazer qualquer um? É melhor ficar com quem tá aqui. Insiste com o Paulo Henrique, com o Vitinho, menino da base, que estreou recentemente contra o Democrata de Sete Lagoas, com o Mariano. Toma um cuidado maior com o Mariano. Vale tudo no futebol, menos da oportunidade pro rapaz que é da base. O cara que é da base para jogar, meu amigo, ele tem que matar um leão por dia. Ele tem que ser extra classe, porque o cara formado na base,
ele não tem chance, não tem oportunidade. Essa é uma realidade do nosso futebol mineiro, Edu. O cara da base para julgar é porque não tem ninguém mesmo. Depois de você já ter tentado o porteiro do CT, o motorista do ônibus, o filho do Cartola, o médico jogando de centroavante, aí você tenta o jogador da base. É incompreensível isso. Eu tenho hora que dá vontade de falar o seguinte: fecha a categoria de base. Fecha a categoria de base. Pega o dinheiro todo que gasta na base só para contratar jogador pronto. Porque não adianta nada. O cara é formado na base, não serve para nada. E o Campeonato Mineiro é hora de colocar o Vitinho para jogar, é hora de você tomar um cuidado maior com o Mariano para tê-lo inteiro nos jogos de Libertadores, em jogos importantes como o de amanhã, de segunda-feira, um clássico contra o Cruzeiro, até se o Atlético for utilizar um time mais forte contra o América, um jogo de Série A no Campeonato Estadual, nas fases finais. O Atlético vive um problema muito sério financeiro. Para ir ao mercado, João, e buscar jogador que não vai custar barato e que a chance de não entregar tecnicamente é muito grande. E não entregar financeiramente lá na frente também, porque são jogadores que não têm mais mercado. Então, nessa hora... as heranças vão ficando. Isso. Aí passa o Cuca, traz 3 mais ou menos, mas a conta fica depois. Vão lembrando aqui quem passou mais no Atlético aí. Teve o Cuca, teve o Turco. Sampaoli. Teve Sampaoli. E aí as heranças vão ficando. E as heranças de 15 milhões, de 10 milhões, de 12 milhões, de 20 milhões que vão ficando para pagar. E aí fica complicado. Então tem que ter muita responsabilidade nessa hora, o dirigente, o próprio Cudê também entender, sentar, conversar com o treinador, que claro que está exigindo, quer contratações, mas sinceramente, Maurício Lemos e Saravia, eu acho que o Atlético está pisando na bola.